Seja muito bem-vindo, está começando o Boletim Legislativo desta quinta. Hoje, dia 2 de novembro, é dia de finados. Vamos aproveitar a data para falar um pouquinho das tradições religiosas que marcam o feriado. Também vamos apresentar detalhes de um projeto de lei que autoriza a divulgar nomes de pacientes desconhecidos internados nos hospitais da cidade e também falar de proteção e segurança das crianças. Então, não saia daí. E como hoje é dia de finados, a gente preparou uma reportagem especial para contar um pouquinho da origem deste feriado e também mostrar que as tradições que unem fiéis em memória aos entes queridos, mostrar todas essas tradições. Essa é uma data celebrada há séculos e aqui no país temos o costume de deixar flores nos túmulos, mas mais do que essa homenagem, o dia de finados é um momento de reflexão e agradecimento a quem muito ensinou, mas não está mais entre nós. Flores para os parentes queridos que já se foram. Os avós, os pais, tios e um primo da Silvana foram sepultados no cemitério municipal de São José dos Campos. E hoje, a aposentada faz questão de dar continuidade ao que a mãe fazia quando ela era criança. Minha mãe já trazia gente aqui, né? E ela sempre gostou de vir trazer flores, né? E agora sobrou para mim, que eu sinto bem trazendo flores, fazendo limpeza no túmulo, né? Porque eu acho que a gente tem que manter essa tradição. E eu fico feliz de fazer essa passagem de família, né? E são muitos os joseenses que mantêm esse ritual vivo. No dia 2 de novembro, somente o cemitério municipal recebe, em média, 50 mil visitantes. Tradição que foi incorporada à cultura brasileira. A data é muito católica, né? Mas isso não quer dizer que só os católicos que têm essa relação com os mortos. Então, cada religião tem uma forma de lidar, né? Mas a questão é que isso é quase universal, né? Toda a sociedade humana tem uma preocupação com a morte, com os seus falecidos, né? Algum tipo de relação. A gente vê isso desde os homens primitivos, né? O homem de Neandertal já tem evidência arqueológica de que eles enterravam os seus falecidos de forma organizada, colocavam homenagens, né? Então havia um cuidado com o morto, né? Aqui no Brasil, finados é um dia religioso que chegou com os portugueses. Registros históricos apontam que cristãos da igreja primitiva já rezavam pelos mortos no século I. Para os católicos, a data é uma oportunidade de professar a fé. O padre explica que não é um dia para a tristeza, e sim de reflexão sobre os ensinamentos bíblicos. A gente tem certeza absoluta que eles não estão mortos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, apareceu vivo, ressuscitado e prometeu para nós que cremos nele que nos tiraria da morte e nos daria um corpo glorioso. Então nós cremos que essas pessoas estão no céu, estão vivas, continuam existindo no céu e intercedem por nós e para lá, para o céu, nós vamos um dia. Então é uma celebração da vida, na verdade. Não é de finados, não é de morte. Não, é uma celebração da vitória da vida sobre a morte. Nós cremos que a morte não tem a última palavra na nossa história. É a vida. Em outros países do mundo, como no México, a origem da celebração é indígena. O antropólogo esclarece que o culto aos mortos sempre acompanhou as civilizações e são rituais importantes para a humanidade. Todo ritual ele é importante porque ele organiza simbolicamente a vida humana, né? A gente é ritualizado o tempo todo, a gente pratica rituais em momentos que a gente nem sabe que está praticando ritual. É muito uma ferramenta do luto cultural que a gente tem, né? Como uma técnica que a cultura produz para a gente lidar com a perda, né? Com a perda daqueles que a gente ama. Então, todo o processo de luto, por mais longo que ele seja, ele sempre é um processo ritualizado, né? Um luto que não é bem resolvido, por exemplo, ele acaba se tornando um problema. A data tem sim uma origem religiosa, mas para muita gente, estar aqui no Dia de Finados é simplesmente uma maneira de se sentir mais próximo de quem já se foi. É também uma forma de homenagear os antepassados e celebrar a história que eles construíram. No Dia de Finados, o coração de Silvana fica apertado. Ir ao cemitério ajuda a confortar a saudade que nunca vai deixar de existir.
eu venho que dá a impressão que eu estou perto deles. Então isso para mim não tem preço. É o que eu falei para você. Tristeza não, saudade sim. E que fiquem as lembranças boas, ensinamentos daqueles que já partiram, com certeza. A lembrança e o amor nunca vão morrer. Bom, agora falando sobre o trabalho dos vereadores, um projeto de lei aprovado na Câmara quer autorizar a divulgação de fotos de pacientes desconhecidos internados nos hospitais da cidade. A proposta é de autoria do vereador Fabião Zagueiro e busca facilitar a identificação e o acesso à família. É claro que a proposta prevê cuidados para evitar a exposição e o constrangimento dos internados. O apoio do poder público na busca pela identificação de pacientes desconhecidos internados em hospitais agora é lei em São José. O projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, autoriza a Prefeitura a divulgar no site oficial fotos de pacientes sem documentos e que estão na condição de não identificados. Para o vereador, é importante que haja um órgão centralizador das informações. Tem pessoas que acabam perdendo documentos ou familiares que há tempos não vê, ele acaba entrando num hospital aí, né? Em acidentes e acaba a gente não acaba não vendo, não sabendo quem está internado no momento, né? Então, esse banco de dados com a foto do paciente vai ser muito importante para quando, né, um parente ou um amigo aconteça algo assim, ele esteja internado sem documentação, a prefeitura, né, em si, né, o hospital, mostrar para a gente a foto do paciente. Pelo artigo 2 do projeto, a fotografia dos pacientes sem identificação será divulgada em página de plataforma online e também poderá ser fixada no ambiente hospitalar. O Estado de São Paulo já disponibiliza uma lista de pessoas desconhecidas internadas em hospitais públicos. Porém, o vereador acredita que a seriedade do problema exige medidas a nível municipal. Mais uma forma de ajudar as pessoas que estão desaparecidas. A pessoa pode ser de outra cidade, né? E na maioria das vezes vai para a delegacia, né? Vai para os lugares e várias pessoas não sabem onde a pessoa está. Hoje o Hospital Municipal registra com frequência esse tipo de ocorrência. Segundo a Prefeitura, os pacientes chegam geralmente em duas situações: vindos de ambulância, geralmente desacordados, ou pelo pronto-socorro. O atendimento é feito de imediato, mas eles são registrados como pacientes desconhecidos e acompanhados pelo serviço social do hospital. Para quem conhece de perto o problema, o projeto de lei aprovado é sinônimo de otimismo. É o caso da Samile. A advogada mantém há mais de 10 anos um projeto social para a busca de crianças desaparecidas e vítimas de abuso. E a parceria com o poder público é muito importante para a solução do problema. Eu acho que é fundamental porque vai preservar o direito dessas pessoas, porque elas são fantasmas vivos, né? Elas ficam ali sem dignidade nenhuma. Quem são elas? A gente recebe através da internet e faz as denúncias pertinentes quando a vítima tem os dados conhecidos. Ou então vamos através da prevenção, promovendo orientação adequada de como prevenir, de como proceder com as denúncias, né? Ainda de acordo com o vereador Fabião Zagueiro, com a divulgação dessas informações, a população se torna multiplicadora e passa a ser mais uma parceira nesse trabalho. Eu acho que com esses bancos de dados, com o nome da pessoa ou com a foto, vai ser muito importante para os familiares ou os próprios amigos acharem. E toda quinta também é dia do quadro Agora é Lei, nosso ponto de encontro para mostrar para você as novas leis em vigor aqui na cidade que estão impactando o nosso dia a dia. Agora é lei. Foi sancionada a matéria que autoriza a Prefeitura a instalar câmeras nos coletes usados pela Guarda Civil Municipal e também no exterior dos veículos da corporação. O objetivo é trazer mais segurança jurídica ao trabalho dos agentes e garantir mais transparência nas autuações, já que as imagens geradas poderão ser requisitadas para fins de investigação. Agora é lei. São José dos Campos possui um selo voltado para instituições de ensino que praticam ações inclusivas para alunos autistas. O selo Escola Amiga do Autismo será destinado para as escolas que têm profissionais especializados para atender e acolher autistas e também promovem atividades para inserir toda a comunidade escolar no debate sobre o transtorno. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade?
É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Agora eu converso com pais e responsáveis. Você tem controle sobre os sites que seus filhos acessam na internet? Para ajudar nesse cuidado, o Ministério da Justiça lançou uma plataforma digital com informações e dicas para combater crimes cibernéticos contra as crianças e adolescentes. É uma espécie de guia digital que vai orientar as famílias sobre como monitorar o acesso das crianças no mundo digital. A informação cabe na palma da mão. A notícia, a pesquisa, o entretenimento. Os smartphones foram criados para facilitar o acesso a conteúdos diversos e encurtar as distâncias físicas. Porém, os aparelhos não são tão inofensivos assim. Fernanda é publicitária e conhece bem os riscos que a exposição às mídias digitais oferece. Muito difícil, porque a criança hoje, quando não está no celular, está na TV, né? Então são duas telas. Mas a gente tenta realmente colocar um limite, distrair a criança com outras brincadeiras. A minha sobrinha, por exemplo, de 4 anos, a gente tenta colocar atividades de pintura, coisas que a gente fazia antigamente, resgatar um pouco da nossa história para trazer para a atualidade, porque eles já nascem conectados. Enquanto rolamos a tela, nos distraímos facilmente e numa fração de segundo somos levados para a realidade virtual. Somos capazes de ficar minutos e até mesmo horas sem perceber que passou todo esse tempo. Agora, se isso acontece com os adultos, imagina com as crianças e jovens. O acesso às redes sociais representa muitas oportunidades, mas também riscos. Segundo este advogado especialista em crimes virtuais, os casos envolvendo crianças e adolescentes são comuns no país e existem vários tipos. Entre eles, pedofilia, cyberbullying, que é o bullying virtual, e pornografia infantil. Tem o roubo de dados, tem a extorsão também, quando a pessoa aborda, envolve ou alicia essa criança e após isso faz algum tipo de chantagem para extorquir alguma coisa. Ou dinheiro, ou fotos, ou imagens. Tá? Esse é um tipo de crime. Um crime também muito grave, né, e muito comum, que acontece muito, é a disseminação de fotos ou vídeos envolvendo crianças com cunho sexual. Mesmo que simulando, por exemplo, cenas de sexo. A criança não precisa estar nua ou com roupas íntimas. A simples simulação, ela já configura um crime virtual contra a criança. Uma plataforma criada em outubro desse ano pelo Ministério da Justiça tem o objetivo de combater esse tipo de crime. O site de Boa na Rede oferece conteúdos que mostram aos responsáveis como eles podem acompanhar o que é acessado pelos jovens na internet. Os pais devem ficar atentos a alguns sinais, como mudança de comportamento nos filhos. Criança que aparentemente começou a ficar muito estressada, muito irrequieta. Crianças que, por exemplo, evitam redes sociais, começam a se excluir, elas podem estar sofrendo cyberbullying, elas podem estar sofrendo algum tipo de agressão ou injúria, né, algum tipo de difamação, tá? Crianças que estão sempre ávidas por dinheiro, por exemplo, querem o adiantamento da mesada, a mesada não dá para aquele tempo ali estipulado pelos pais, pode estar sofrendo uma extorsão. Quando o crime for identificado, as vítimas e familiares devem fazer denúncia imediatamente, seja na delegacia, conselho tutelar ou Disque 100. Primeiramente, um pai que participa da vida da criança e do adolescente, que sabe o que está acontecendo, tá? Ele tem que fazer o boletim de ocorrência na delegacia, confiscar esse dispositivo móvel, o que quer que seja, da criança, tá? Retém aquilo e leva para a autoridade, que a autoridade policial, de posse disso, ela pode investigar, ir atrás dos criminosos e ela pode, inclusive, rastrear o indivíduo. Uma dica que se pode dar para os pais é para eles não tentarem se passar pela criança e falar com o criminoso. Porque muitas das vezes o criminoso percebe essa nuance, essa variação na conversa e aí ele destrói provas.
Crianças e adolescentes estão se conectando cada vez mais cedo. Segundo dados desse ano da CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 24% das crianças com até 6 anos de idade já tiveram acesso à internet. Na faixa etária de 9 a 17 anos, esse número dispara para 95%. O uso desenfreado da tecnologia dá lugar a novos crimes, que aumentaram no país. Em 2022, foram quase 112 mil denúncias de armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil, aumento de 10% em relação ao ano anterior. Para essa psicopedagoga, o primeiro passo para prevenir esses problemas é diminuir o vício em telas. Os responsáveis devem realizar mais atividades com os filhos, ao ar livre ou dentro de casa, para ajudar os jovens a reduzirem o tempo nos dispositivos. E os pais também precisam ser exemplo. É necessário estabelecer um tempo, mas antes disso que os pais se coloquem como modelo, porque quanto mais os pais ficam frente a essas tecnologias, mais as crianças vão querer seguir esse caminho também. E em relação à idade, até os 2 anos, seria ideal que a criança não tivesse contato com isso. E após 2 anos, a ideia é que ela fique assim, no máximo 1 hora por dia. Eu ainda colocaria menos, meia hora. Isso inclui televisão, celular e outros equipamentos que você tenha na sua casa. E a principal arma dos pais sempre será a comunicação com os filhos. Porque hoje em dia tem muito problema com pedofilia e envolve muitas coisas também. Tem coisa que é muito importante o adolescente estar vendo no celular, porque é estudo, às vezes amizade, né? Mas eu acho certo sim os pais estar controlando. Comunicação é a base para tudo e eu tenho o hábito de conversar sobre tudo com minha mãe. Eu acho isso bem importante, essa relação entre família e filho, essas coisas, para tentar evitar mesmo esses tipos de coisa. E com toda certeza, todo crime contra crianças e adolescentes deve ser denunciado e levado às autoridades. Tem muitas formas de fazer uma denúncia e um dos caminhos é por meio dos conselhos tutelares. E é para nos ajudar sobre como agir nesses momentos e quais canais procurar que a repórter Luíse Montefusco está lá no Conselho Tutelar de São José e vai passar para a gente orientações. É com você, Luíse. Boa tarde, Guerra. Boa tarde a todos os que acompanham o Boletim Legislativo. Assunto sério, hein, hoje. Quem tem crianças e adolescentes em casa sabe o quanto é difícil acompanhar o que eles acessam na internet. Essa suposta vulnerabilidade, né, do ambiente virtual acaba chamando a atenção de pessoas com intenção de praticar abusos e violência contra crianças e adolescentes. Por essa razão, eu estou hoje aqui no Conselho Tutelar da Região Sul com o Alessandro Mirac, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre como agir diante dessas situações. Boa tarde, Alessandro. Fala para a gente um pouco que tipo de crime acontece na internet contra crianças e como os pais podem perceber que tem alguma coisa acontecendo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O crime cibernético, normalmente, ele é direcionado pelo público adulto, né, que vai através das redes sociais de crianças e adolescentes, que eles vão ter esse acesso quando eles vão fazer um processo de investigação e ver que é uma criança ou adolescente, eles vão começar a trocar informações, conversas, até chegar ao ponto deles poderem estarem assediando essas crianças para cometer o crime. Essa situação, normalmente, ela é denunciada às redes, através da Polícia Civil, que vai fazer a investigação do caso. E uma vez que os pais percebam que tem alguma coisa acontecendo, que tipo de atitude eles devem tomar? Os pais, quando eles identificam esse tipo de crime, eles devem procurar ajuda através da delegacia para registrar o boletim de ocorrência, porque seria o setor responsável para apurar a investigação do crime que aconteceu ali contra a criança e adolescente, ou pode também procurar o Conselho Tutelar para ajuda também a essa criança e adolescente, que às vezes também pode trazer uma condição de trauma, uma condição psicológica que precisa ser trabalhado pela questão da saúde e também por se tratar, às vezes, de famílias vulneráveis, a gente também faz direcionamento para o acompanhamento social.
Tá, e Alessandro, a gente sabe que, infelizmente, também muito dos abusos e das violências acontecem dentro de casa, né? Em situações como essa, como deve proceder um vizinho, um professor, um amigo que perceba que esse tipo de situação está acontecendo? Sim, 90% dos casos que chegam ao Conselho Tutelar, que tratam da questão da violência sexual, é cometido dentro do ambiente familiar. Né? São pessoas próximas, né? Parentes, pessoas que estão no convívio dessa criança no dia a dia. Né? Então, quando a gente identifica esse tipo de situação, né, o que a gente orienta as pessoas a fazerem? A denúncia, ou a própria família pode recorrer ao serviço do Conselho Tutelar. O nosso papel é fazer com que a situação seja superada, que essa criança, esse adolescente, seja afastado do convívio desse suposto agressor. Né? A gente vai fazer o direcionamento para esta família até a delegacia, para que ela registre o boletim de ocorrência, né? E a gente também vai encaminhar para a saúde e para o serviço social fazer um acompanhamento até que se restabeleça a condição da família. Tá, então, para a gente finalizar, Alessandro, quais são os canais de denúncia? Essa denúncia pode ser anônima, tem que ser presencial? Como que isso funciona? As denúncias elas podem ser feitas através do Disque 100, que seria a Secretaria de Direitos Humanos. Né? Uma vez registrado, a situação vai ser direcionada ao Conselho Tutelar da abrangência, responsável por aquele setor. Pode ser feita também através do 56, que seria o canal da Prefeitura Municipal, ou de forma presencial em alguma das 3 sedes do Conselho Tutelar. Tá, ok, obrigada, Alessandro. Então é isso, Guerra. Fica aí o nosso alerta para os pais responsáveis, também qualquer pessoa que identificar que as crianças estão passando aí por situações de abuso e violência. Não se cale diante, né, de qualquer sombra de dúvidas a esse respeito. Diz que 100 é um dos canais, 156, as delegacias também e as 3 unidades, né, do Conselho Tutelar aqui em São José dos Campos. É com você aí no estúdio, Guerra. Muito obrigado, viu, Luiz? Bom, pessoal, eu reforço novamente os canais. As denúncias podem ser feitas por meio dos conselhos tutelares e também pelo Disque 100. Lembrando que a identidade de quem denuncia é preservada. Então, ajude, né, a preservar os direitos das crianças e adolescentes. E vamos ver como ficam as temperaturas aqui na cidade nesta quinta e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta-feira se mantém com sol entre nuvens. Pode chover a qualquer momento. A máxima é de 25 e a mínima de 17 graus. Amanhã, sexta-feira, o dia começa ensolarado, mas há possibilidade de pancadas de chuva até o fim do dia. E quinta-feira também é dia de preparar, né? Você se preparar para o fim de semana. E o que será que vai rolar na cidade, hein? Se está procurando alguma opção para se divertir, agora é a hora. Vamos ver na nossa agenda cultural as opções que vão animar a cidade. O SESI recebe até novembro a exposição História em Quadrões, com releituras de pinturas e esculturas de artistas mundialmente consagrados, sendo representados pelos personagens da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. As criações inspiradas nos grandes mestres trazem com muito humor e nostalgia conhecimento artístico para o público de todas as idades. O projeto Sábados Musicais traz para o palco do Cine Teatro Benedito Alves o show da banda Melofobia, formada em 2018 por Espectrograma, Cauã Koenig e Mia. A banda traz letras fortes e reflexivas com influências do rock, funk e jazz. As violonistas Laura Campaner e Thaís Nascimento se apresentam no Sesc neste sábado com o show Encontro das Cordas, com um repertório de músicas brasileiras como o gaúcho e o Abre Alas. As fusões musicais revelam o violão popular e o erudito com músicas conhecidas do público e obras de autoria própria. No domingo, o Parque Vicente Aranha recebe o violonista Franco Galvão para o show Um Ano de Solidão, um concerto de violão solo em que o artista celebra uma década como músico profissional. O repertório foi preparado durante o isolamento social e traz impressões sobre a solidão e a vida íntima. E tem programação para a criançada também. O
O Teatro Colinas recebe no sábado e no domingo o clássico João e Maria, mas numa versão abrasileirada, colorida e bem-humorada. Reinvenção que promete surpresas e muita participação do público. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o Boletim Legislativo. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo feriado a todos. Não esquece que amanhã você acompanha o Semana Legislativo, o nosso resumão da semana. Toda a nossa programação você também acompanha nas nossas redes sociais, nesses endereços que estão aqui na tela. Um grande abraço para você. Até mais.